E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? No decorrer da história da Fórmula 1, em várias oportunidades, nós presenciamos performances de pilotos e equipes, performances muito boas, com desempenho muito bom na pista, que não resultaram em uma vitória, mas que tiveram uma importância ainda maior do que muitas vitórias presenciadas, que é o caso dessa nossa história de hoje, o Grande Prêmio do Brasil de 1978. O Grande Prêmio do Brasil de 1978 era a segunda etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1 daquele ano, com data marcada para o dia 29 de janeiro de 1978, no circuito de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Pensa no calor. Era ali o primeiro Grande Prêmio do Brasil disputado em Jacarepaguá. De 1973 até 1977, tinham sido realizadas em Interlagos, em São Paulo. Então os pilotos e as equipes, além do calor do início do ano aqui do Brasil, tinham que encarar também um circuito novo, um circuito plano, com duas retas longas, várias curvas travadas e um asfalto bem irregular, bem acidentado, para dar bastante trabalho mesmo. E no calor carioca daquele final de semana, todos os olhares estavam voltados para um carrinho amarelo, um tal de F5A, carro da única equipe genuinamente brasileira a ter participado da Fórmula 1, a Copersucar Fittipaldi, pilotado por um brasileiro, e o mais importante piloto brasileiro da história da Fórmula 1 até aquele momento, o bicampeão mundial Emerson Fittipaldi, o único brasileiro a integrar o grid da Fórmula 1 ali naquele grande prêmio. Após a morte do José Carlos Patti em 1977, o Emerson Fittipaldi passava a ser o único brasileiro nas pistas, até a entrada do Nelson Piquet já no final da temporada de 78. Só que esses olhares voltados para aquele carro amarelo sabiam que a missão de buscar um grande resultado ali no Grande Prêmio do Brasil era árdua. A Copersucar vinha enfrentando problemas, tanto fora das pistas, como falta de recursos para conseguir investir no desenvolvimento do carro, quanto dentro das pistas, ali naquele início de temporada de 78. O F5A se mostrava um carro bem irregular, e a equipe vinha tendo dificuldades para acertar o carro ali para aquele início de ano. Na primeira etapa, no Grande Prêmio da Argentina, o Emerson conseguiu alinhar no grid apenas na 17ª posição. Conseguiu fazer a corrida toda, levar o carro até o final, só que chegou apenas na 9ª posição, mesmo com um número grande de abandonos que nós tivemos ali no Grande Prêmio da Argentina. O Emerson não conseguiu se aproximar da zona de pontuação. E ali para o circuito de Jacarepaguá, a equipe vinha sofrendo ainda mais para conseguir ajustar o carro, principalmente por conta das ondulações e da angulação da pista. Tanto que, no decorrer dos treinos, ali no final de semana, o F5A chegou a deixar o Emerson na mão. O brasileiro teve que descer do carro e empurrar ele para tentar levar até os boxes. Inclusive, o Emerson acaba pedindo ajuda para os fiscais que estavam ali perto, na beira da pista, o que acabou causando uma cena inusitada, pois os fiscais começaram a ajudar o Emerson a empurrar o carro. O diretor de prova mandou um rádio pro chefe da equipe dos fiscais, proibindo os fiscais de empurrarem o carro do Emerson. O Emerson acaba se desentendendo com o chefe dos fiscais, e aí rola até um início de porradaria. Pra quem vê o Emerson Fittipaldi com aquele jeito calmo dele, aquele jeito boa pinta, boa pessoa, o cara também era sangue quente. Também foi um dos responsáveis por gerar uma dessas cenas cômicas, que ficam marcadas pra história da Fórmula 1, e até os dias de hoje, quando a gente olha, a gente dá risada. Só que depois de muito trabalho, enfim, ali nos treinos, o F5A começou a render bem, e o Emerson consegue alinhar na 7ª posição no grid de largada. Faz um treino classificatório muito bom, somente atrás dos carros da Lotus, da Ferrari e da McLaren, que eram os 6 carros postulantes a brigar pelo título mundial. O Emerson ali no Grande Prêmio do Brasil de 78 foi o primeiro do restante do grid, logo atrás dos favoritos. Inclusive, rolou um rumor ali no paddock de que a Goodyear tinha fornecido para a Copersucar os melhores pneus, os mesmos que fornecia para as equipes de ponta, como forma de dar uma ajuda para a equipe brasileira que estava correndo no Brasil. E aí a primeira parte estava feita. Uma boa posição de largada estava garantida, mas ainda tinha toda a difícil e desgastante corrida no domingo. Conseguiriam Emerson e o F5A manter o bom desempenho dos treinos e chegar até o final da corrida, evitando os problemas e buscando um bom resultado? Era bem improvável, mas muita gente, e principalmente a torcida presente ali em Jacarepaguá, acreditava que seria possível. E é
dessa forma que, com quase 40 graus na sombra em Jacarepaguá, nós temos a largada para as 63 voltas do Grande Prêmio do Brasil de 1978. O sueco Ronnie Peterson da Lotus, que era o pole position, não larga bem. E aí o argentino Carlos Reutemann da Ferrari, que tinha largado na 4ª posição, pula para a liderança da corrida. Já o Emerson consegue largar no mesmo embalo dos carros ali da frente. E já no decorrer da primeira volta, pula para a 5ª posição, deixando para trás o canadense Gilles Villeneuve da Ferrari e o francês Patrick Tambay da McLaren. Fechando a primeira volta, nós tínhamos o Carlos Reutemann em primeiro, abrindo distância na liderança, o Ronnie Peterson em segundo, o inglês James Hunt da McLaren em terceiro, o norte-americano Mario Andretti da Lotus em quarto, o Emerson Fittipaldi na 5ª posição, o Patrick Tambay em sexto e o Gilles Villeneuve em sétimo. Na segunda volta, na grande reta de Jacarepaguá, o Hunt passa pelo Peterson e o Villeneuve passa pelo Tambay. Uma grande movimentação na pista logo na frente e logo atrás do Emerson, que se mantinha ali, no mesmo ritmo dos primeiros, andando forte ali no meio do bolo, enquanto a corrida seguia movimentada ali na frente. Na volta 5, o Andretti passa pelo Peterson e sobe para a 3ª posição, no mesmo momento em que o Villeneuve passa pelo Emerson, jogando o brasileiro para a 6ª posição. E aí nós tínhamos o Reutemann em primeiro, andando muito e abrindo distância na frente, o Hunt em segundo, o Andretti em terceiro, o Peterson em quarto, o Villeneuve em quinto e o Fittipaldi na 6ª posição. 3 voltas depois, o Villeneuve dá uma errada na pista, o que acontecia com frequência, diante da agressividade excessiva do piloto canadense, e o Emerson passa pela Ferrari e assume novamente a 5ª posição. E logo em seguida, o Andretti passa pelo James Hunt e sobe para terceiro. E aí o Emerson e o Peterson começam a ir para cima do James Hunt. Passávamos a ter uma boa briga pela 3ª posição, entre 3 carros. Na volta 9, o Peterson se atira para cima do James Hunt, no miolo do circuito, na curva da Lagoa, onde nem é ponto de ultrapassagem. Joga o inglês pro lado e toma a posição. E o Emerson Fittipaldi vai junto com o Peterson, pega carona com o sueco, se atira também e busca a posição do inglês. Tava insana a corrida ali naquele início, e o que impressionava muito era o forte ritmo que esses pilotos da frente iam impondo, sendo que era uma corrida longa, difícil e desgastante. Para ter uma ideia, ali na abertura da volta 10, o Hunt já tem que ir pros boxes para fazer troca de pneus, porque os pneus que ele tinha largado já tinham ido embora. E aí, passando da volta 10, nós tínhamos o Reutemann em primeiro, já com 16 segundos de vantagem para o segundo colocado, que era o Mario Andretti, que era seguido pelo Ronnie Peterson e pelo Emerson Fittipaldi. Logo em seguida, na volta 12, o Emerson passa pelo Ronnie Peterson no retão de Jacarepaguá, e aí os gritos da torcida nas arquibancadas chegam a abafar os roncos dos motores. Festa em Jacarepaguá, com o Emerson Fittipaldi e a sua Copersucar buscando a 3ª posição na pista e andando muito. Era impressionante o desempenho do Emerson com o F5A. Chegando na volta 15 de corrida, o Villeneuve tenta passar pelo Peterson, e aí os dois se enroscam e saem da pista, a ponto de os dois ficarem disputando posição na grama, para ver quem ia conseguir voltar para a pista na frente do outro. O Villeneuve acaba levando a melhor e volta para a pista na frente do Peterson. Logo em seguida, o Patrick Tambay, que estava mais atrás, se enrosca com o sul-africano Jody Scheckter, da Wolf, e são mais dois que vão dar uma passeada para fora da pista. E aí desses caras aí que se enroscaram, tanto o Tambay, quanto o Peterson, quanto o Villeneuve, precisam ir pros boxes para trocar os pneus. Já era as borrachas dos caras que resolveram se enroscar na pista. Quando nos encaminhávamos para a volta 20 de corrida, o Reutemann liderava a prova, com 24 segundos de vantagem pro Mario Andretti, que era o segundo, que tinha 6 segundos de vantagem pro Emerson Fittipaldi, o terceiro. Nesse momento, o Peterson abandona a prova. Aquele enrosco com o Villeneuve acabou quebrando um dos braços da suspensão da Lotus do sueco. Estava fora da corrida o pole position do Grande Prêmio do Brasil de 78. Assim como o Jody Scheckter, que acaba recolhendo o carro também com uma suspensão quebrada, após o enrosco que ele teve com o Patrick Tambay. E aí, enfim, as coisas se acalmam um pouco na pista. O Reutemann andando muito lá na frente, abrindo muita distância em relação ao segundo colocado, e o Emerson Fittipaldi por ali, acompanhando o Mario Andretti, seguindo na 3ª posição, sempre mantendo uma distância entre 5 e 6 segundos. E o que não acalmava era o clima nas arquibancadas, principalmente quando o Emerson rasgava o retão de Jacarepaguá, tentando buscar o Andretti na pista. Era insano o barulho que a torcida fazia. Passando da metade da corrida, vários carros já tinham abandonado a prova, e alguns ainda seguiam abandonando, principalmente devido ao grande desgaste que o calor e a pista irregular causava. Quando chegávamos à volta 40 de corrida, apenas 11 carros ainda restavam disputando a prova, dos 24 que tinham largado. E nesse momento, o austríaco Niki Lauda, que corria pela Brabham ali em 78 e era o atual campeão mundial, o Lauda tinha sido campeão em 77, ainda pela
pela Ferrari, conseguia buscar o quarto posto na pista e vinha andando num ritmo muito bom. Mas a distância do Lauda, que era o quarto, pro Emerson, que era o terceiro, era de quase 20 segundos. O Emerson tinha uma distância segura para ir garantindo seu pódio. Só que o Emerson não estava contente com isso não. O brasileiro ia baixando o pé no acelerador e tirando a diferença em relação ao Andretti. Em certos momentos ele conseguia reduzir essa diferença para menos de 3 segundos na pista. O problema é que, quando o Andretti percebia isso, o Andretti também baixava um pouco mais o pé no acelerador e regulava essa distância. O Andretti tinha mais carro em mãos do que o Emerson, e quando ele precisava do carro, o carro respondia. Dessa forma, o Emerson, vendo que não tinha equipamento suficiente para conseguir buscar o Andretti na pista, resolve administrar o ritmo e garantir que chegasse até o final, inteiro, sem problemas. E quando faltava pouco mais de 5 voltas para o término da prova, um alvoroço da torcida toma conta de Jacarepaguá. E o maior alvoroço de todos, maior do que as ultrapassagens que o Emerson tinha feito até então. Num primeiro momento, o Emerson ficou até sem entender o que estava acontecendo. Ele conseguiu ouvir o barulho da torcida de dentro do carro, mas não entendia o porquê. Até que ele percebe que a torcida estava pedindo para ele aumentar o ritmo, pois o Andretti passava a ter problemas na Lotus e começava a ficar mais lento na pista. O Andretti passou a ter problemas no câmbio da Lotus, ali quando faltava um pouco mais de 5 voltas pro fim da prova. Mas ele ia se mantendo na pista, num ritmo mais lento. E aí o Emerson baixa o pé no acelerador, chega com facilidade no norte-americano, não toma conhecimento do Andretti na pista, bota o carro do lado, do jeito que dá um chega pra lá no Andretti e toma a segunda posição do norte-americano. Aí sim, a partir daí foi tirar o pé do acelerador, administrar o ritmo e fechar 63 voltas do Grande Prêmio do Brasil de 1978, com Carlos Reutemann da Ferrari na primeira posição, Emerson Fittipaldi da Copersucar em segundo e Niki Lauda da Brabham em terceiro. E uma invasão de pista espetacular no momento em que o Emerson cruza pela linha de chegada. Era o primeiro pódio da equipe Copersucar na Fórmula 1, o primeiro pódio de uma equipe brasileira na Fórmula 1, e o que viria a ser o melhor resultado da equipe brasileira em sua história dentro da maior categoria do automobilismo mundial. Um resultado que, para a história do automobilismo brasileiro, sem sombra de dúvidas, foi muito mais importante do que muitas vitórias conquistadas. Siga conduzindo a sua história. Em algum momento você vai passar pro percurso